Bom dia, meu nome é Jonathan e eu vou estar falando um pouco sobre a terceira lei de Newton. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei um slide com diversas figuras e o questionamento que eu faço é o seguinte: o que cada uma dessas imagens elas têm em comum? Então a priori parece que essas imagens não têm nada a ver uma com a outra, porque aqui a gente tem um foguete decolando, uma colisão entre veículos, uma pessoa caminhando, um martelo pregando, dois lutadores de UFC. Então, aparentemente, isso aqui não tem nada a ver uma com a outra. Porém, existe uma lei física que ela descreve cada um desses fenômenos abordados nas imagens. E que lei física é essa? Bom, a essa lei nós damos o nome de terceira lei de Newton. Então, quando dois corpos interagem, aparece um par de forças como resultado da ação que um corpo exerce sobre outro. Então aqui a gente se atenta a esse quando dois corpos interagem. Então quando existe um corpo isolado, não vai ter a terceira lei de Newton. Então ela só ocorre quando tem mais de um corpo. A toda ação corresponde uma reação com mesma intensidade, direção e sentido contrário. A ação que ele descreve aqui é uma força, a reação também. Então, quando eu aplico uma força sobre outro corpo, vai haver uma reação, que é uma outra força, que ela vai ter a mesma intensidade com a força que eu apliquei, a mesma direção, só que o sentido contrário. Então, se eu empurro uma parede, ela também empurra a mim. Isso vai ficar bem claro no exemplo seguinte. Então, aqui nós temos dois patinadores. A patinadora A, que é essa menina, o patinador B, que é esse rapaz. Então, quando ela exerce uma força sobre ele, ou seja, uma ação, vai existir uma reação, que é uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido contrário. Então, o que é óbvio que vai acontecer é que quando ela empurrar, o rapaz, óbvio que ele vai ser empurrado, porém ela também. Então, aqui a gente vê os vetorzinhos e a gente já percebe aqui que aparentemente eles têm o mesmo comprimento. Então a intensidade da força é a mesma. Então se ela aplicar uma força de 50 newtons, a reação também será de 50 newtons. A direção, no caso aqui, é horizontal, vai ser a mesma para ambos, só que o sentido contrário. Então se um vai para a esquerda, o outro irá para a direita. Então, pela terceira lei de Newton, nós temos que as forças de ação e reação são de mesma intensidade. Então, o módulo da força de A em B é igual ao módulo da força de B em A. Então, o módulo da força de ação é igual ao de reação. Então, eles têm o mesmo valor bruto. Mesma direção, horizontal no caso anterior, e sentidos contrários, que fica muito bem claro pela essa diferença de sinal, esse menos que a gente tem aqui. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma bala de canhão disparando. Então, como aqui a gente tem dois corpos, então aqui a gente já nota que tem a presença da terceira lei de Newton. Então, nessa direção, nesse sentido, existe uma aceleração, que é do movimento da bala. Se existe uma aceleração, consequentemente, vai existir uma força associada. Essa força será a força de ação. Ora, mas pela terceira lei de Newton, se existe uma força de ação, vai também existir uma força de reação. Essa força de reação tem que ser de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentidos contrários. Então, a gente tem esse vetorzinho vermelho, que representa a força de reação, que ele tem o mesmo comprimento da de azul, ou seja, tem o mesmo valor bruto, a mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido contrário. Aqui a gente tem um exemplo que é o planeta. A gente sabe que ele exerce uma força de atração sobre todos os corpos que ficam em volta dele.
Aqui ele está exercendo uma força de atração sobre essa macieira. Mais especificadamente sobre a maçãzinha aqui. Então ele exerce uma força de atração que tem essa intensidade, essa direção e esse sentido. Ele atrai para ele, está puxando aquela maçã para ele. Só que pela terceira lei de Newton vai existir uma reação, essa é a força de ação. A reação seria o quê? Já que o planeta está puxando a maçã para ele, a maçã vai começar a puxar o planeta em direção a ele. Então a gente vê que isso fica bem claro aqui, que esse vetorzinho, que ele tem o mesmo comprimento, mesma direção, só que sentido contrário, um puxando para o outro. Aqui a gente tem o caso do slide anterior, com as diversas imagens que eu coloquei, que é o lançamento do foguete. Então, onde que está a terceira lei de Newton aqui? A gente vê que aqui ele está despejando diversos gases em altíssimas velocidades. Isso seria a força de ação que está atuando aqui. Consequentemente, vai existir uma força de reação que vai estar atuando no próprio foguete. E essa força de reação que vai permitir o foguete conseguir vencer a gravidade. Aqui a gente tem um caso claro, que é o jogo de bilhar, onde ocorre esse fenômeno da terceira lei de Newton. Bom, então aqui eu tenho o slide anterior com todas aquelas imagens que eu abordei anteriormente. Então, aqui a gente tem aquele foguete, que eu expliquei anteriormente. Aqui a gente tem o martelo pregando. Então, aqui a gente tem dois corpos. Então, vamos chamar de corpo A o martelo e corpo B o prego. Então, o martelo exerce uma força de ação sobre o prego. Consequentemente, o prego vai exercer uma força de reação contra o martelo. Então, aqui a gente tem uma colisão entre dois veículos. Então, um exerceu uma força de ação, o outro de reação. Então, aqui é uma colisão. Aqui uma pessoa caminhando. Aí aqui as pessoas vocês podem se confundir um pouquinho. Por quê? Eu não falei anteriormente, você não falou que precisa ter dois corpos para acontecer essa interação das forças? Mas aqui a gente só tem um único corpo. Então, como é que aqui atua a terceira lei de Newton? Então, acontece que um corpo a gente considera a pessoa que está caminhando. No caso, ali o pé dela. E a gente considera o outro corpo como o próprio chão. Então, um chão é um corpo. Então, quando a pessoa ela empurra o chão, ou seja, ela está exercendo uma força de ação contra o chão, consequentemente, o chão vai exercer uma força de reação. Então, você empurra o chão, o que o chão faz? O chão te empurra de volta. E é por isso que você consegue ir para frente e caminhar. Então, basicamente, a gente só caminha por causa da terceira lei de Newton. Então, aqui a gente tem dois lutadores se enfrentando. Então, aqui fica bem claro, porque você tem dois corpos, um exercendo uma força sobre o outro, e consequentemente vai ter a reação. Aqui no caso, óbvio, vai ser muito mais vantajoso para o lutador que está dando soco, para ele exercer a força de ação contra o adversário dele. Aí você pode falar, mas vai existir uma força de reação. Então, se ele der um soco no adversário, com uma força, ele vai receber a mesma força de volta nele. Isso é verdade. Só que acontece que essa força vai ser direcionada no punho dele. Então, uma coisa é você receber determinada força, ali, vamos supor, de 80 newtons no rosto e receber 80 newtons no seu punho. Então, vale o risco, né, digamos assim. Então, aqui eu vou estar fazendo uma pequena revisão, bem curtinha, sobre tudo que eu abordei. Só para ver se ficou bem clara a ideia. Então, as forças de ação e reação ocorrem através da interação entre dois corpos. Precisa ter dois corpos. Se tiver um único corpo, não tem terceira lei de Newton. Possuem
mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor bruto. Exerci 50 newtons, recebi 50 newtons. Mesma direção e sentidos contrários. Então, isso é tudo que eu tinha para apresentar. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência e até mais.